bate-papo essa semana aqui é um dos descendentes, porque Rio Novo foi colonizado por português e italiano. E esse aqui é filho de português, filho do seu Álvaro. A sua mãe também era portuguesa? Não, brasileiro. Brasileira, né? Da família dos Ribeiro aí. Meu avô era de Piau. Ribeiro do Piau? Não, vovô era Oliveira. Oliveira, né? Foi prefeito. Teodoro Pereira de Oliveira. Pai do Lilico, do tio Geraldo. Sei, agora que eu estou sabendo quem E a minha mãe é da família daqui do Zé Ribeiro de Paiva. Né? Uhum. E seu pai, como é que ele apareceu aqui no Novo? Meu pai, ele veio, meu avô, pai dele, veio para Rio Novo trabalhar na rede ferroviária lá em Estado de Campo. Ficou 2 anos, mas ele largou a família lá. E depois resolveu voltar, que a família ficou. Mas nesse ínterim, ele trouxe um irmão, que é o Cristóvão, lá da casa, pai do Cristóvão Dias, lá, São Luís Dias, que ficou rico depois, fazendeiro do café. Cheguei até em bandeira do café na fazenda dele, que era o avô do Litório. Meu pai foi criado lá. Lá no São Cristóvão a fazenda? É, mas ele foi criado lá embaixo, na casa grande lá, onde é do Guarani hoje. Dona Quituta. E o tio dele botou ele para trabalhar na loja do Zacura. Ele tinha 12 anos. Ele veio com um amigo do pai, que aí esse tio foi pegar ele lá, era para pegar ele de Santos, pegou no Rio. Trouxe ele com 12 anos para cá. E depois, um tempo passado, ele botou ele na casa do Zacura, trabalhando como entregador de venda. Trabalhava no Zacur com as cunhadas todas, Holanda, Roberto, não sei o quê. O Rodolfo, pai do coisa, trabalhou Sorópolis, né? Digital, né? Sobre o Pipim, trabalhava com ele. E ele tinha orgulho de dizer que depois ele fez a mesma coisa, trouxe um tio, que foi morar em São José dos Campos, no Jacareí, mas virou mascate, igual o de Guadez fazia, né, de dia. E o meu pai foi trabalhar nos Acuros, que ficou lá de abril, maio, não sei, até dezembro, sem salário. Só para aprender a trabalhar. É. E depois para entregar aquelas materiais, né, aquelas bicicletas, que tinha coisa assim. Mas ele sentia, quando ele contava essa história, mas eu tive o orgulho de que, quando eu saí de lá, eu montei minha loja, mas eu não saí, eu era o gerente da loja. Entendeu? Já 12 anos, já devia estar maior de idade. Teve até um viajante que uma época convidou ele para ir para o bar, ele acabou indo para o bar, ficou um tempinho lá. Sempre gostou muito de ler jornal. Eu me lembro que desde pequenininho ele assinava o Correio da Manhã. E ele, a primeira coisa que ele fez quando chegou no bar, procurou a associação comercial, ele se filiou para ter um jornalzinho. O jornalzinho tinha duas utilidades. Era para me atualizar o Brasil, de noite também eu usava como para proteger do frio. Mas depois voltou, começou a namorar minha mãe e tal, casou. E a minha mãe é irmã do Lilico, Didi, que já faleceram. Todos, né? Todos, né? Então a origem dela é aqui, o casarão aí, do meu bisavô, que era do bisavô. A dona Quituta então aparece hoje? Ela era tia do meu pai. Tá. Quer dizer, na realidade, o outro que era o tio, o marido. Né? Marido, né? Eu lembro que, você lembra que o Litório falava que ele era comendador? Sim. O avô dele, quando ficou rico, aqui no interior, acho que eles criavam esse negócio. Eu me lembro que a certidão de casamento do meu pai tinha testemunha. Coronel, o nome dele, marido aqui tudo, que ele ficou rico, fazendeiro do café. E até eu tirei cidadania portuguesa, porque meu sonho era viajar e tudo mais, e queria tirar para minha família inteira, né?
eu fiz o processo todinho. Hoje eles contratam um despachante, mas eu fiz tudo. Eu vim aqui na Fernanda, peguei meu genro em Portugal, ele tirou a data de nascimento, certidão de nascimento lá em Portugal, e eu cuidei de tudo. Hoje a família inteirinha praticamente, eu tenho 4 netos, só tem um que está faltando um processo, minha mãe já estava até com o cartão cidadão de Portugal, só falta o passaporte. Para poder viajar lá para a Europa. Exatamente, mas eu via que o avô do Litor, ele assinou comendador fulano de tal, o nome dele, que eu não estou lembrando. Doutor Luiz Dias, acho, que era o pai do Cristóvão. Mas ele já assinava comendador. Olha só. Ele se promovia. E outra coisa, meu pai lá em Portugal, o documento dele tudo era Álvaro Cristóvão. E lá no consulado eu tive um problema na hora. Mas aqui tem Álvaro Cristóvão, dia por quê? Aí a mulher portuguesa também meio burra, né? Ela fala assim, mas como é que pode ter dias, se ele lá chamava Álvaro Cristóvão? Olha, eu contei a história do comendador. Ele veio, ficou rico, era um tio, e eu acho que naquela época eles conseguiam mudar. Então, como ele tinha o sobrenome Dias, ele conseguiu botar o Dias do meu pai. Eu entendo que essa não afirmo que é verdade, mas foi o que eu consegui convencer a portuguesa. Entendeu? E você nasceu aqui no Novo, então? Nasci no Novo. Fez contador? Fiz contador, ginásio, contador. Comecei a trabalhar com 14 anos, ali na Praça da Casa da Cor. Naquela época o banco não tinha correio. E eu tinha uma bicicletinha que meu pai comprou, rodava a cidade 3 vezes por semana. Fazendo cobrança, cobrando, levando duplicado para paciente. Os acur mesmo, eu ia lá na estação, pegar as duplicadas para ele dar aceite. Era a cunhada dele que cuidava disso, que era a irmã da Dona Maria dela. E eu fiz isso aí durante 4 anos. Agora mesmo de quem falou assim, altozinho, está arrastando igual aparecido, falando acho que Manano, ficava arrastando o pé igual passando escovão. E no banco eu trabalhava, eu entrei como contínuo, né? Sábado, por exemplo. Qual banco você começou? O BMG. Esse BMG de hoje, mas hoje ele é dos netos, né? O velho já morreu, né? Mas era ali debaixo dos acuros. Então eu saía da aula no sábado, 11 horas da manhã, trabalhava o Silas, o Gilson, Antônio Cordibelli, que esse você não vai lembrar quem é, que era casado com a irmã do Alcínio aqui. Sim. Eu saía do contador, depois eu encontrava um calção depois lá dentro do banco, que eles saíam, eles trabalhavam até meio-dia. Eu passava no Janus, dava um pouco de linguiça para cada um, inclusive para mim também, porque eu ia ficar lá dentro, saindo, ia embora, bebendo, então eu levava um pouco de linguiça, que ia tudo para o botequim, e eu ficava sozinho lá dentro. Aí lavava vaso, cerava o banco. E era no escovão, né? No escovão, era pela flanela, aí eu ajoelhava de calção, que eu ajoelhava, quando tomava uma duchada, porque no banheiro tinha coisa, se pegava aquilo ali, depois dava luz no escovão e tal. E de vez em quando o senhor me pedia, depois você passa lá em casa, porque a antena de televisão está não sei o quê, eu morava ali perto do posto de saúde. Eu ia lá e eu subia no barco. A antena era aquele motor seu? A minha vidinha era essa aí. De vez em quando ele passava no correio para dar aula na escola, passava no correio, dar aula na escola normal, pegava a correspondência, me lembro, tinha os cheques, vinha tudo em envelope. E botava aquele envelope no paletó que lavava igual do Tote Paixão, lavava uma vez por semana. Falei, aí o posto de gasolina, pai do coisa. Porra, no cheque meu não cai na conta, não sei o quê. Toninho, estou reclamando, você deve estar nos bolsos do seu paletó. Aí estava. Umas coisas de antigamente que hoje a gente florear. Mas eu fazia isso aí e durante a semana eu andava direto de bicicleta apresentando duplicata, ia pegar as duplicatas lá no clube. Na época o Turca que mais vendia, né? Que veio ser meu padrinho depois, mas eu não herdei nada dele. O nome era a parte daquele quilômetro.
Aí. Mas a casa do Zacudo tinha tudo, né? Tudo. Ele vendia. Até tinha um bombo de gasolina. Não, bomba acho que não cheguei a ver, não, mas tinha cimento, areia, tudo. E a loja já era toda departamentalizada, né? Tinha seção de calçado, seção de aviamento, seção de não sei o quê, e ainda vendia joia também, com aquele filtro preto, né? Vendia aquela cor também. Eu lembro assim, muito pouco já no final, com a dona Yolanda lá trabalhando. Yolanda, tinha só uma que trabalhava aqui com o Banelli, que eu esqueci o nome, que cuidava da parte da farmácia do Banelli. Mas então a minha história começa por aí. Aí depois o banco começou a falar que ia fechar. Aí nós começamos a pensar. Eu estava terminando contabilidade, e na época meu pai era um bom cliente, ele e os irmãos Pereira, que era o Tiririco, Geral, eles tinham aquela venda ali. Casadoro, né? Casadoro, e eles tinham um movimento bom e tal. Meu pai pediu um emprego para o Alvim. Aí o Alvim estava com 16, 17 anos. Aí o Nilo Macedo era meu professor de inglês no ginásio, já estava no ginásio. Né? Ele falou assim, olha, eu arranjo para o Daniel, mas acho que o Daniel tem 13 anos, né? Então assim que ele completar 14, você me avisa, mas para o Alvim não dá, porque senão ele vai entrar, vai ter que ir para o exército. Aí eu completei 14 anos, 20 de setembro, dia 1º de outubro, eu estava no banco trabalhando. Dia 3 de novembro já assinaram minha carteira e tudo. E aí começou a minha vida. Eu fiquei até os 18, aí não esperei o banco fechar. Aí todo mundo, tinha um filho do Baixão, o Ferreira, ali na ponte ali, era gerente de Juiz de Fora do banco, o Braça tinha trabalhado. Não, vem para cá, não vai para outro lugar. Não, eu falei, não. Tinha uma música na época de carnaval. Eu vou para a Volta Redonda, quem não quiser, quem quer, procura a onda. Eu falei, o banco inaugurar lá, eu vou lá para essa cidade. E o Gilson já tinha ido. Sou Justo. O Gilson tinha ido em março. Aí eu falei, o Gilson falou, Daniel, vai precisar de gente lá, você quer ir? Eu falei assim, eu quero, mas você espera que eu vou lá ver essa cidade primeiro. Aí quando passou uns 20 dias, ele falou, olha, sua transferência já chegou lá. Antes de você ir conhecer a cidade? Antes de eu conhecer a cidade, eu falei, não tem problema, eu vou encarar. Saí daqui dia 9 de maio de 66, um dia das mães. Papai e mamãe foram comigo lá na rodoviária, com a Marinha desse tamanhozinho. A Marinha de vender queijo, né? Vender queijo e tal. Aí eu fui, assim, quando eu cheguei lá, rodoviária, lá atrás do prédio lá, falei, caralho, olhar para um lado, para o outro, mas eu tinha o endereço do Justo, né? Peguei lógico. Aí peguei um táxi, foi dia das mães, cheguei lá 1h30 da tarde, o sol fica da puta. Aí peguei o táxi, perguntei, você sabe onde é que fica o banco e tal? Eu não sei, é tal lugar. Eu falei, então tem um hotel até? Tem. Aí peguei o táxi e fui no hotel, em frente ao banco. Aí você para, pensa, né? Sentei, fiz uma carta para minha mãe, uma carta para Elimar, que ela morava em Elimar. Cheguei, está tudo bem. Aí de tarde eu fui lá na casa do Gilson, peguei um táxi. Aí fui no Gilson, já estou aí, segunda-feira eu estou lá, então estou em frente, beleza. Aí fui. Mas, primeiro que o lugar mais longe que eu tinha ido era Belo Horizonte. Belo Horizonte eu ia sempre. Sempre, uma vez por ano, nas férias. Tinha uma loja lá grande, tipo hoje essas vagazinhas. Hoje já tinha Inglesa Levi. Vendia camisa bonita, moleque novo, voltava para o guarda-roupa todo modificado. Ia na casa do Fernandinho, ficava numa pensão que só tinha gente de Rio Novo. Zé Lencar, Alvim, meu irmão, Fernandinho Matheus foi o primeiro que foi para essa casa, para na pensão da Chica. E ali foi para mim muito bom aquilo. Porque um dia eu comia lá na floresta, na rua Ponte Nova,
798, lembro até hoje. Ué? Aí conversando com uma mulher sentada na mesa, que ela almoçava lá, ela perguntou: o que você está fazendo aqui? Não, meus irmãos moram aqui, os amigos e tal. Você faz o quê? Eu falei: eu trabalho no Banco Minas Gerais. Você trabalha no Banco Minas Gerais? Qual o nome da senhora? Elza de Araújo Andrade. Ah, meu Deus, então é com a senhora que eu quero falar. Eu estou transferido para Volta Redonda e tinha um vice-presidente do banco chamado Miguel Dias Teixeira Júnior. Eu sou secretário do doutor Miguel. O doutor Miguel, todo mundo ouviu falar. Eu falei: eu vou a Belo Horizonte, porque eu vi a carta de transferência minha. Porra, o salário vai ser o mesmo como se eu estivesse entrando no banco. Eu tinha saído de Vianópolis com 18 anos. Sim. Falei: pô, mas aí eu não estou entrando no banco agora, já tenho 4 anos no banco e eu já sei muito serviço dentro do banco. Eu pedi o Gilson que era o contador. Quando eu sair de férias, você deixa eu ficar pelo menos 10 dias para aprender, não sei o quê. Eu fiz isso durante muito tempo e eu fui sabendo um monte de coisa. Aí eu falei: dona Elza, ela caiu do céu para mim. A senhora marca uma entrevista com o doutor Miguel, o Miguel era de Uruguai. O Silas: você vai lá, ele vai conversar contigo. O Gil: você vai lá, ele vai conversar contigo, você vai sair de lá agradecendo. Ele devendo falou, mas não vai te dar porra nenhuma. Mas eu vou lá. Aí pedi ela que marcasse, ela marcou para mim. E lá, 4h30 da tarde, eu achei para Belo Horizonte e fui. Me atendeu 8 horas da noite. Aí ele olhou para minha cara assim: mas por que você está querendo? Não, a agência lá não está para fechar, tá? Eu terminei o curso técnico de contabilidade agora, então eu vou lá, não tenho mais estudo para mim, eu quero fazer uma faculdade. Então, por isso que eu optei por Volta Redonda, que é uma agência nova, que é Juiz de Fora, tem os amigos lá, todo mundo sugeriu. Eu não quero lá, só tem 20 a 160 funcionários da agência de Juiz de Fora. Falar só quando morre, nunca alguém é promovido. Eu não quero ficar bancário a vida inteira, não. Bancário, não quero ficar contínuo a vida inteira, eu já estou indo como já funcionário. É escriturário. Escriturário, é. E o que aconteceu? O banco transferiu uma porrada de cara de Valença. Valença é a cidade do estado do Rio mais mineira que eu conheço. A rua principal chama Rua dos Mineiros. Você vai lá no restaurante, é tutu com carne, com costelinha de porco, com não sei o quê, tudo de mineiro. Aí transferiram e o acordo salarial na época da classe, que antigamente era separado. No estado era um, no outro era outro. O estado do Rio tinha aumento na época de 80% percentual. Aqui em Minas era 35%, 40%. Mas, pô, eu estava indo com o salário normal. Mas com o Miguel lá, esse doutor Miguel, ele falou: você pode ir tranquilo, daqui a 10 dias você recebe uma notícia. Mas pode ir tranquilo. Eu falei: tá bom. Eu confiei nele e fui. Em 10 dias chegou, ganhava R$109,200, ele mandou um aumento de 50%. Falei: agora eu fico, né? Comentei com o Gilson, eu gozei isso. Vocês falaram que eu não ia trazer nada, mas eu trouxe, o homem me deu. E assim eu comecei minha carreira, né? Aí parti para lá e fui, sofri pra caralho, que Volta Redonda naquela época. Estava começando a siderúrgica, né? A siderúrgica foi de 50, que foi fundada a siderúrgica lá? Mais ou menos, a siderúrgica está com 70 e poucos, é quase a minha idade. Mas a siderúrgica está se formando ainda. Né? E isso é que era o problema. Lá, por exemplo, tinha uma avenida que era uns prédios bonitos. Eu falei: que bom, beleza isso aqui. Aí eu falei assim: aqui é tudo funcionário da siderúrgica, solteiro. Eles fizeram uma avenida que hoje é uma das mais valorizadas da cidade. Não é mais hotel, já venderam os caras, vamos comprar. Eu procurava lugar para morar de jeito nenhum achava. Eu fui para um hotelzinho fuleiro, tipo aqueles hotéis ali da Praça da Estação. Aí fiquei lá um bocadinho, por sorte, era um velho ali até do Pomba. Menino, quanto me dá você, pode deixar, não sei o quê. Aí fiquei lá um tempinho, mas depois procurando lugar, tá bom. Mas isso aí foi as dificuldades minha particular. Mas depois fui adaptando. Um belo dia,
umas viagens para cá, tinha um ônibus da Progresso, e aparecia um ônibus, só viajava homem. Era tudo de Juiz de Fora, engenheiro de Juiz de Fora era uma porrada. Aí encontrei um conhecido que era diretor da escola técnica lá, que era de Santos Dumont, também era noivo. Aí conversando com ele um dia, aliás não foi com ele, tinha um menino daquela igreja, tinha uma Juiz de Fora, tinha a Cury Vilela, não sei se você já viu, lembra disso aí. Era uma construtora, e ele era filho... Arcuri? Exatamente, chamava de Arcuri o menino. Ele foi também arranjar uma casinha naquela avenida mais em cima, ali pertinho do Moarama, que era um clube, e tem uma vaga lá no quarto. Falei, puta que pariu, então guarda lá para mim. Rodoviária ali embaixo, o clube era ali embaixo, eu trabalhava ali no posto de gasolina, eu ia a pé de manhã. Ah, que beleza. Um casal de velhinho, escura. Ela falou, meu café da manhã, pão com manteiga, caminha, tudo arrumadinho, de frente à rodoviária, o dia que você tinha que sair tarde, dando perder o ônibus e aí eu fui para lá. Foi o lugar que eu morei melhor lá, mas no início tive muita dificuldade. E da minha vida foi fluindo, né? Sim, claro. Aí eu lembro, segundas férias, eu já estava aí, eu fui para lá com 18 anos praticamente, porque eu fui em maio, eu tinha feito 18 de setembro anterior, já estava fazendo quase 19. Com 22, eu fui para lá e no banco eu comecei a trabalhar na conta corrente, eu tinha muita facilidade de guardar nome, essas coisas. E eventualmente o banco também começou a crescer muito, e eu tinha facilidade de guardar nome, número. Aí eu ficava na conta corrente, e depois fechando com a prefeitura, o gerente fechou lá para a gente pagar para a prefeitura. Então eu ia para o caixa para pagar as professoras. 500 e tanto. Eu sabia o nome de todas elas, nome e sobrenome. Até hoje, essa aqui, minha vizinha, está vendo esse quadro aqui, Rosila, ela trabalhava lá na Receita, foi Rosila Freitas. Mas agora é engraçado. Era professora. Antigamente você guardava o telefone de um monte de gente. Por esse negócio de celular, agora você não guarda o telefone de mais ninguém. Porra, e eu não guardo. Telefone não, mas as contas antigas. E depois que eu fui para a gerência, eu comecei a ficar mais esperto. Eu comecei a perceber as coisas. Eu sempre fui bom de atendimento. A conta corrente era muito solicitada. Aí, e eu observei, os caras que vieram de Valença, eram maioria casados, e lá no banco só tinha 2 pessoas solteiras. Os casados, eles foram transferidos para Volta Redonda, como eu te falando, eles estão, aqueles mineiros, nenhum mudou para Volta Redonda. Todos eles pegavam o ônibus até o bar do Piraí e ficavam pedindo carona para ir embora para casa. Nossa. E ó, cada um só conhecia uma sessão, não conhecia porra nenhuma. Aí eu vim de férias, acho que a quarta-feira eu vim. Chegou o dia do pagamento, o contador da agência não sabia fazer a folha. Ele adoeceu, estava internado. Aí, pô, ninguém sabia. Mandaram o cara do departamento pessoal, o cara também não sabia direito. Antigamente a conta manual tinha de percentual para isso, percentual para aquilo, para coisa do governo. Ninguém sabia fazer, só tem um que sabe, ele está de férias, aí um novo. Aí me ligaram. Eu fui lá, ele lá de manhã, meio-dia já estava pronta a coisa. Falei, agora eu vou embora, meu filho, eu estou de férias. Aí depois esse contador não voltou mais, porque esse negócio dele já gravou, não sei o quê. Aí eu voltei, quando eu voltei, falei assim, já foi ser contador? Mandaram me promover para contador. Eu falei, estou satisfeito, mas agora vou conversar com o doutor aqui do Rio. Dedé, assistente dele, Dedé do Toca. Falei, Dedé, eles me promoveram, porra, mas eu estou ganhando R$380. O caixa aqui ganha 600, porra. Fala com o doutor Paulo aí para mim. Ele falou, não, vamos passar essa semana. Aliás, ele falou que ele vinha fazer uma visita à agência, que a agência estava crescendo e tal. Aí conversei com ele, isso me igualou o salário, falei, estou querendo casar e tal, não sei o quê.
E aí eu, porra, comecei a sorrir, melhorou tudo. Não, é. Aí eu tempinho, já comprei o carrinho. Falei, mas eu ainda vou casar também, daqui mais para frente eu precisava. Mais um pouquinho. Aí o dia me transferiram para o Rio de Janeiro. Não, está precisando aqui a filial. A agência era maior do que essa de Juiz de Fora. Eu falei assim, aí eu comecei a mexer meus pauzinhos e falei, mas eu não quero não, Rio de Janeiro, eu não quero não. Nesse inteirinho, o Nilo Macedo, que foi quem me colocou no banco aqui, ele tinha sido transferido para Paracambi. Aí ele conseguiu mexer e foi para Volta Redonda. Quer dizer, me botou no banco, meu professor. Eu falei, ô Nilo, eles estão me transferindo para o Rio aí, você está sabendo? Ah, não, eu vou ligar, de jeito nenhum, eu estou chegando aqui agora, você conhece todo mundo. O outro contador, o outro gerente dele lá, já ficou sabendo que o banco estava para ser vendido, rapou fora, que ele era parente do cara lá. Aí o Nilo conseguiu, eu fiquei. E naquela época eu que atingia investimento, essas coisas, financiamento de carro, eu gerenciava praticamente uma área muito melhor do banco. E aí ficou desse jeito. E, ô Daniel, e a sua infância aqui em Rio Novo, cara? Quem foi seu primeiro professor? Aqui? É. Dona Marília Ponte. Não, Lourdes Rocha. Depois Marília Ponte, depois terceiro ano Tia Leninha e no quarto Dona Alvinha. A Dona Alvinha dá aula para mim. Pois é. A dona da quarta série, a mesma sala. Eu tinha uma coisa, a Tia Leninha, ela inventou um negócio, as melhores notas, ela criou uma medalhinha de honra ao mérito, falou assim, ó, quem tiver a melhor nota vai andar com ela o ano inteiro aqui. Aí eu falei, Tia Leninha, eu vou prometer, eu acho que eu vou fazer isso. Eu andei com ela o ano inteiro e não dei ela para ninguém. Ah, é? A Tia Leninha eu adorava, tinha uma história que ela contou, e ela contou essa história, depois eu li o livro umas 3 vezes. Não sei se você já ouviu falar. Robinson Crusoe. Sim, lógico. A história de Robinson Crusoe, ela contava, mas sabia contar igual a novela. Ela parava naquele momento que a gente estava, naquela ansiedade de saber, mas, pô, isso. Porra, o Robinson Crusoe, eu acho que eu vi 2 filmes dele. Que história que me marcou, rapaz, e bonita, né? E naquela época era tudo muito bom, por exemplo, mudar para o outro lado, tirando o ginásio, o grupo, né? Eu lembro o contador, doutor Totti Paixão, ele dava a última aula para a gente, o terceiro ano de contabilidade. Aí ele subia com terninho marrom, bonezinho marrom, fedia pra caralho, nem sei se pode falar isso, mas baixinho, né? Mas a gente sentava, o Zé Tia tinha o bar embaixo lá na pedala das paródias lá. Sim. Ele sentava com a gente num banco, tipo assim, a aula acabava às 11 horas, nós tínhamos o hábito de vir para o Janus jogar sinuca. Mas quando o Totti resolvia ficar com a gente, tudo que você perguntasse dele da Europa, Segunda Guerra Mundial, cacete, o homem falava tudo. Ele tinha uma memória muito boa. Aliás, todos têm uma memória. Zé Maria, ele tem uma memória fora de série. Então, só que não muita mentira, né? Era uma cultura para a gente fazia pergunta, né? Menino que a gente, eu acho que eu sempre fui muito curioso, gostei de ler, acompanhei meu pai, eu era segundo até hoje, meu filho fica puto. Por que você vai assinar agora, sabia? Eu quero saber as merdas que eles falam, pô. Eu quero estar por dentro, não sei o quê, as injustiças que eles fazem e tudo mais, ainda mais agora com o mundo e tudo. Tem muito besteira aqui, não posso falar mais. Não tem problema não. Mas então. Vai conversar com gente de idade é muito bom. Não, aquilo é uma cultura. Eu acho assim, muito bacana que eu vejo toda hora sobrenome do engenheiro fulano de tal, não sei o quê, escritório disso, sei lá.
tipo as famílias mais pobres aí, que antigamente quem estudava fora Sim, era sim. só quem tinha condição. É. Médico aqui era uma raridade, dentista você contava no dedo. Eu tenho um anuário, aquele anuário que eu te mostrei, Da Gazeta, da né? Gazeta lá, que tinha 22 mil habitantes, você vê o nome, sabia o nome de todo mundo, você vê o Rio Novo era muito Rio Novo, É. época do café. Né? Aqui em Rio Novo tem um cara aqui que eu acho que eles tinham que aproveitar muito ele, que o cara é uma pessoa, só Mário Camacho. Ah, Mário Camacho fez a ponte de Niterói, nossa senhora. exatamente. Cara, Então, realmente, tem muita coisa que ela tinha que ser aproveitada. Eu, com essa visão, que eu amadureci cedo por ter começado a trabalhar com 14 anos. Meus filhos, meus irmãos lá em casa, Zé Maria, o Vinho, o Tonho, todo o Tonho, o tio fizeram faculdade, só começaram depois de faculdade. Zé Tonho e Zé Maria começaram muito mais velho. Eu, com 14, eu já estava em banco. Com 23, eu não era o gerente principal, mas era um dos gerentes. E a minha visão era outra, que eu vinha apaixonado por falar dele. Né? Eu não posso falar outra coisa, mas se for ficar falando. Mas eu morei 6 anos lá, solteiro, pelo menos. Então, você era uma carta por semana? Não, aí já não era mais não. Aí eu vinha. Vinha todo fim de semana? Não, todo não. Depois que eu comprei o carrinho, eu também levei, olha, eu levei para trabalhar comigo, filho do Lorô. Você lembra do Lorô? Lembro. O Tiquinho ali do Coelho, todo o Bastiãozinho, casado com a filha do Coelho. O Bastiãozinho foi meu companheiro. Na época estava fazendo asfalto, a estrada aqui, de vez em quando a gente agarrava, tinha um fusquinho, com fusquinho de vez em quando parava. A gente descia só de cueca, saía de barco lá no trevo, entra debaixo do chuveiro e vamos embora. Que eu tinha que chegar cedo. Trabalhei com carro durante 7 anos, 7 meses eu vim aqui sem carteira, porque eu não tinha tempo de fazer carteira. E nunca tive problema, graças ao Bastiãozinho eu levei, o Vildes trabalhou comigo, aquele filho do Zezinho, do Doro ali em cima que tinha coisa, Sim. eu levei para trabalhar comigo, o João, filho do amigão do Soélio, negão da Coroa. O Joãozinho trabalhava ali no SAPS com o Geraldinho, irmão do Gilson. O pai dele era Micício do Soélio. Morava ali na descida ali, em frente quase depois do Jamil, um pouquinho, à esquerda. Pretinho. João do Braz? Não é do Braz, o pai dele era outro. Era um negro até cabelo meio branco, um pouquinho já, mas daqui a pouco eu lembro dele. Antigamente, Eu levei esse menino todo para trabalhar comigo. antigamente as pessoas de Rio Novo Filho do não Gonçalo, Leleco, né? Um Leleco, que assassinaram ele lá em Macaé. Antigamente o que acontecia? O Rio Novense era muito solidário. Um ia e puxava o outro. Exatamente, eu levei essa turma toda. Eu lembro, ó, o Bartolomeu. O Hélio aqui também. O Hélio meu filho. O O Elinho. Elinho também eu levei. O Elinho eu cheguei a promover ele, porque depois eu vou entrar depois na faixa do banco, que teve um período do banco, né, que eu fiscal ele, aquele negócio todo e tal. Aí eu comecei também, eu peguei uma época, aí já era no outro banco, era o Banco Sul Brasileiro. Na época, o Banco Sul Brasileiro, na época que qual time que você falou? Sou botafoguense. Botafoguense, então. Mas você vai lembrar do Roberto Dinamite do Vasco, né? Lógico. Ele foi vendido para o Barcelona. No ano que ele foi vendido para o Barcelona, o Banco Sul Brasileiro já estava no Real, o Banco Minas foi vendido, no Real eu já era gerente principal, o Banco Sul Brasileiro também foi. Né? Mas aí me convidaram, me ofereceram uma grana, um português pelo a loja, onde era o Minas Gerais que eu trabalhava, era um português. E esse português virou muito meu amigo, o português me chamava sempre na casa dele, rico, para comer sardinha na praça, sardinha portuguesa, que era no bairro que eu hoje moro. Eu falei, eu vou morar nesse bairro. Ele me chamava e tal, ele falou assim, eu aluguei a loja para o Banco Sul Brasileiro, no outro lugar, eu estava no outro lugar e eu estava meio puto, que eles tinham me transferido para Resende, eu já estava com carteira,
a carta de transferência na gaveta. Cheguei até a Resende procurar a casa, eu ia morar onde o Tatão, o Murilo, morava lá em Resende. O Daniel, vem para cá, que ele sabia que eu estava indo, que eu vou sair dessa casa para uma outra casa, e tem outro, vamos pagar o aluguel. Aí eu fui lá, quase aluguei a casa, mas aí o português falou, Daniel, eu vou fechando essa loja, uma outra loja, né, que não é o que eu trabalhava. Que vai ser o banco tal, eu já vou começar a obra. Agora me pediram para arrumar um gerente, eu falei que eu tenho um, você. Aí eu fui com ele lá. Aí ofereci isso, aquilo, eu negociei mais um pouquinho, falei, eu tenho 18 anos de banco, eu tenho uma caixinha no BMG, eu vou ter que abrir mão disso tudo. Ah, mas o que você quer? Eles fizeram uma oferta, falaram, aí não dá, vocês não estão cobrindo coisa não. Aí eu falei assim, eu tenho que pegar um dinheiro maior. Me ofereceram 1 milhão na época. Eu falei, mas 1 milhão é pouco. Não, mas não podemos fazer mais. Mas naquela época 70% que era a inflação. Eu falei, então você me faz um empréstimo de dinheiro e me deixa 2 anos comigo, para me cobrir meu salário, que eu vou fechar, que eu vou ganhar quase igual ao que eu tenho, eu vou perder caixa. Aí pensaram, me emprestaram 1,8 milhão a juros de 1,5%, inflação de 70%. Ah, isso é amor, né? Aí eu voltei de lá já com cheque. Aí pedi demissão, o banco falou, não, você não vai embora não, você vem para outra agência aqui que vai fazer teatro. Você vem para outra aqui, essa outra era uma agência grande, a minha era pequenininha, e eu tinha o mesmo depósito, a mesma carteira de empréstimo que a outra. Eu falei, não, esse trabalho que eu fiz vale isso tudo que eu recebi. Estou dando tchau para vocês. Aí mudei de banco, comprei minha casa, que eu tenho hoje, comprei a participação na loja. Tinha 4 sócios, hoje é só, meu sócio é eu, o Lúcio e o meu filho. Os outros eu comprei de todos eles. Ah, que beleza. E foi o tiro da minha vida. Não é? Minha casa modesta, a gente é muito boa. O bairro excelente, mas eu penei um bocadinho. Quando eu comprei o Fusca, você perguntou se vinha toda hora, depois que eu fiquei novo, eu vinha quase toda hora, mas eu vinha assim, saía de madrugada daqui, capô do Fusquinha cheio de queijo e linguiça. Eu chegava lá, tinha os clientes portugueses da padaria, eu saía daqui cedo para chegar lá e ainda entregar. Para salvar o a gasolina, né? É. Aí de vez em quando parava em Juiz de Fora também, vinha ser isso. Tinha um amigo de Juiz de Fora, para ir lá no quilômetro 2, um bocadinho, passava lá. Pegava uma sopa ali no paizão, no paizão lá em frente ao Cine Central ali. Ah, sei. Mas antes era só o ônibus, eu dormia lá no hotel do Português na Santa Rita. De 6 horas da manhã, pegava. Ou você não dormia, ia para a sinuca. Aí eu comecei a pegar, me mandaram para o Rio fazer um curso, vinha o metroneiro, Jacaré, uma porrada desse daí que chegava de madrugada. Eu fiquei 1 mês e pouco no Rio fazendo um curso. Olha como é que os bancos tinham naquela época. Eu fiz um curso de grafotecnia com um cara que era da Interpol da Europa. Fiquei 1 mês. Para conferir a assinatura, né? Para você testar que aquilo ali era falso. E realmente você passa a aprender. O cara que ele faz uma falsificação, por mais inteligente que ele seja, ele tem um momento que ele falha. Um momento, você lê aquilo ali, tinha um nome próprio, a gente fazia laudo sobre aquilo, caralho. Então eu fiquei lá 1 mês, então eu vinha pela coisa. E vinha com a turma de Rio Novo, que a gente paria na sinuca, lá na Rua Marechal, lá, até 6 horas da manhã. Pegar o ônibus. Daniel, vamos lá por daqui. Não, porque senão vai ficar muito longe. Muito longe. Tá? Só me responde um negócio aqui. O Adir jogou bola ou não jogou? Olha, ele fala que jogou, mas eu já tinha ido embora depois dos 14 anos, né? Então, pequeno, acho que ele jogou mais ou menos. Pelo menos ele tem uma chapa de pedra lá. Mas não foi um craque para comparar com o Breno, né? Tinha os outros. Então ele chegou a jogar, então? Não jogou. Só. Não, é que é mas tem tinha uns meninos aqui
não era antes da Vila Camargo ali, os moreninhos ali, que o Lula até depois trabalhou ali no açougue, depois, Ronaldo, lateralzinho bom. Eram uns meninos bem bons aí, né? Tá aqui. O próprio Motinho é enorme, o Canhotinho igual, jogava bem. Hoje. Eu lembro do Antônio jogando. O Antônio já tinha um pouquinho mais de experiência. Mas jogava bem futebol e vôlei. Eu mais ou menos. Né? Mas eu. Aí, ó. Vai pagar cerveja o Agia? Não, o Agia eu já falei com ele. Já que você vai fazer 2 viagens, faz bastante coisa.